os avaliadores na sala presentes, já estamos com as equipes. Podemos dar início, então, à segunda etapa da sessão 9 da 11ª Feira Científica de Sergipe, Cianarte, nessa modalidade virtual. Nessa edição, cada equipe vai ter 5 minutos para sua exposição. Após essa exposição, os avaliadores têm 15 minutos para discussão do trabalho, eles negociam entre eles quem começa, quem pergunta, quem vai primeiro, quem vai depois. E quem vai fazer a mediação das apresentações é Graziele Santos Andrade, que é a editorial da revista Feira de Ciências e Cultura. Então, que tenhamos uma excelente sessão. Bom, pessoal, novamente, boa tarde a todos e todas. Vamos, então, dar início ao nosso segundo bloco. Para complementar as informações que a professora Raquel passou, vocês têm os 5 minutos para apresentação, 15 minutos de arguição com os nossos avaliadores. Ao final dos 5 minutos, eu vou levantar a mão e vai ser o aviso de que o tempo está encerrado e que a gente precisa começar as avaliações em seguida, tudo bem? Bom, vamos lá. O primeiro trabalho desse bloco, ele chama O Jogo Virou, o ensino e aprendizagem da investigação histórica e da alfabetização cartográfica a partir da produção de podcasts sobre jogos digitais. O orientador desse trabalho é o professor José Jacques Bispo Cruz Júnior e a escola de onde trabalha oriundo é o Centro de Excelência Governador Seixas Dória, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Tudo pronto, professor? Podemos dar início, então? O microfone do senhor está mutado. Boa tarde a todos. Podemos sim dar início. São 6 alunos, 2 apresentarão e o restante pode fazer os questionamentos para ele, que eles estão dispostos a responder. Então, pode começar. Podemos começar. Vou apresentar aqui, tá? O slide. Pronto, pode começar. Boa tarde, eu me chamo Anne Suelen, aluna do primeiro ano do Ensino Integral Sextas Dórias, onde ali nós temos um projeto de podcasts que é o Jogo Virou, né? Onde temos como objetivo promover o ensino de aprendizagem, de investigação histórica e cartográfica a partir da análise de jogos digitais, buscando também desenvolver raciocínio, interpretação e crítica de resultados. Tá? A metodologia utilizada para a realização desse trabalho investigativo foi a pesquisa quantitativa e a aplicação de um questionário em ambiente virtual. A aplicação foi direcionada aos alunos do primeiro ano, pois os conteúdos correspondem à nossa grade curricular. Sobre a seleção dos jogos, os professores fizeram uma roda de pesquisa nos corredores da escola, onde ali questionavam os alunos sobre quais os jogos mais baixados nos aparelhos celulares deles, que foram 5 jogos mais falados, que foram Pokémon Go, Fortnite, Minecraft, Free Fire e também o LoL. Só que daí selecionamos apenas 3, nós trabalhamos em cima de 3 jogos, que foram o Minecraft, o League of Legends, que é o LoL, o Free Fire e o Free Fire. Que a partir daí os professores convocou 6 alunos voluntariamente, né, para fazer a realização desses trabalhos, desses podcasts, onde a gente investigava sobre a história e a cartografia do jogo, sobre os mapas, qual a importância dos mapas, né, a localização, como ele nos ajudava, e também sobre a história, qual o ano, como ele foi criado, e por quem foi criado e qual a inspiração também, tá? E agora eu vou passar a palavra para Pedro, que ele vai falar um pouco mais sobre esse projeto da escola. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Pedro Estevão, sou do 5º ano ensino médio e eu vou estar falando assim um pouco dos benefícios do projeto podcast para nós alunos. Trouxe assim um grande benefício, né, para nossa oratória, que
hoje em dia, na área de trabalho, na maioria das áreas de trabalho, isso é muito importante, a oratória. E nós começamos a desenvolver um pouco mais sobre, como a minha colega Suelen falou, sobre a cartografia, sobre a história não só dos personagens, mas também a história do jogo. E isso acabou nos trazendo assim uma curiosidade a mais, né, no nosso aprendizado. Também trouxe assim um pouco de curiosidade para outros alunos que não conheciam o podcast e hoje já conhecem e já querem participar. Também quero ressaltar aqui também que muitas pessoas que não são aqui do nosso país já começaram a escutar, né, o nosso podcast, já começaram a nos trazer assim um ânimo maior, né, para que nós possamos continuar esse trabalho. Eu achei muito interessante porque foi um trabalho que os professores da área de humana, né, História e Geografia, trouxeram para nós essa proposta e nós conseguimos assim trazer para outras pessoas, mostrar o que os jogos traz assim de benefício para nós, não só, né, na nossa vida cotidiana, mas também na nossa assim vida de escola. E nós conseguimos aprender muitas coisas com esse projeto podcast. Mais alguém? Não, só isso mesmo. Maravilha, então. Bom, professores avaliadores, podemos começar então? Professor Ronaldo, pode começar? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Marcos. Se quiser eu começo, mas se eu quiser começar é melhor porque eu estou destreinado. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas é se o projeto ele é só da área de geografia, envolver outras áreas de saberes, outras disciplinas. Não, foi apenas geografia e história. E a segunda, como é que vocês montaram os podcasts, né? Ou seja, houve oficinas, a questão da produção do texto, como é que vocês montaram os podcasts, quem escreveu o texto, como é que foi essa questão do trabalho colaborativo? Queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa experiência da produção do podcast. Meu nome é Calmo Vicente e eu queria falar um pouco sobre isso. No começo, né, a escola, a área de humanos, né, eles trabalham muito com esse negócio de eletiva e tal, e a eletiva que a gente teve foi sobre isso, sobre os podcasts. E, inicialmente, a gente fazia os podcasts com os nossos celulares mesmo, entendeu? A gente gravava, né, a gente falava sobre como posso dizer, o primeiro foi sobre a história e depois foi sobre a cartografia e tal, e a gente trabalhou sobre vários assuntos. Aí depois, quando acabou a eletiva, né, os professores da área de humanas, professora de geografia e professor de geografia e a professora de história, eles chamaram a gente para esse projeto, né? E aí, com a ajuda da Faptec, né, eles disponibilizaram para a gente materiais, né, para a gente gravar os podcasts e tal, microfones, né, e várias coisas. A gente pôde fazer os podcasts e tal, gravar. Aliás, queria convidar a todos, né, que estão aqui queria convidar todos aqui que estão aqui, né, para ouvir, né, o nosso podcast, né, que está no Spotify, né, o jogo virou. Queria até pedir pro professor Jack para colocar o link aí, né, se ele puder. E é isso. E a gente gravou, né, o professor, ele dava os assuntos pra gente, né, sobre a história do jogo, a cartografia, e a gente falava, né, um pouquinho. Foi muito divertido fazer isso. E foi isso, foi legal. E é isso mesmo que eu quero falar. Ok, obrigado. Mais uma questão.
os conteúdos trabalhados, eles foram depois exigidos em processos de avaliação? Como é que vocês avaliaram a aprendizagem desses conteúdos? Sim, na verdade, esse projeto, quando eles trouxeram assim os temas e tudo mais, meio que a gente já estava estudando sobre aquele assunto. Então, foi meio que um aprendizado a mais, né, para nós alunos, porque a gente começou a aprender um pouco mais sobre a cartografia, sobre a história, não só dos personagens, como eu falei, mas também a gente começou a se aprofundar um pouco mais no caso da história em si. Ok, obrigado. Professor Marcos. Boa tarde. Eu queria dar os parabéns ao professor José Jackson e ao Colégio Centro de Excelência Seixas Dória e aos alunos e alunas todos. Eu vi o vídeo, achei muito, muito bacana. Uma coisa que eu senti falta no vídeo era vocês colocarem ali uma legenda só para saber quem estava falando, mas como o objetivo do trabalho é um podcast, então é perfeitamente compreensível. Achei muito bacana, de fato, e a minha curiosidade tem a ver com algo que a Anne comentou na apresentação dela, uma curiosidade, que você falou que vocês aplicaram um questionário, não foi, com alunos, acho que do primeiro ano. Queria que, se possível, você comentasse o que vocês encontraram de resultados. Também achei muito bacana o banner e vi que vocês aproveitaram a parte da teoria sobre cartografia e aprendizagem significativa. Achei muito, muito bacana isso de aprendizagem significativa no momento em que os jogos ocupam um tempo bastante considerável da vida de vocês, da vida das gerações quase todas já. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre esse questionário e que vocês aproveitassem esse tempo de avaliador que eu tenho para comentar alguma coisa que faltou nos 5 minutos aí que vocês tiveram. Parabéns. Então, sobre o questionário que foi feito, os professores fizeram esse questionário para saber quais os jogos mais jogados pelos alunos, para nós começar o projeto, né, do podcast, para nós começarmos a gravar em cima desses jogos, porque, assim, foi muita gente que assistiu e tudo mais, quando eu vi ali que já estava até nos Estados Unidos, aquela porcentagem, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, porque, assim, quanto mais gente, melhor, né? Tipo assim, quais são esses jogos que foram mais citados, que os professores já justamente pesquisaram, para já ter mais esse sucesso, né? E tudo mais, porque hoje em dia os jovens não só estudam, mas também os jogos fazem parte do nosso cotidiano, certo? Daí os professores tiveram essa ideia de pesquisar, de questionar os alunos para ver quais os jogos mais citados para nós trabalharmos em cima desses jogos. Anne, desculpa interromper os que falaram em seguida, mas aquelas percentagens, elas significam o que em termos de audição do podcast? Quantas pessoas? Dá para saber ou só tem um dado percentual? Então, eu não sei, né? Eu acho que só o professor poderia dizer, mas ali aquela porcentagem sobre, tipo assim, de 100%, eu acho que uns 40, tipo assim, de 100 pessoas, mais ou menos 40 pessoas ouviram nosso podcast, entende? Acho que é isso. A gente podia aproveitar e o professor Jackson podia dar uma reforçada nessa questão que também me interessou, professor Marcos, aquele percentual de ouvintes e consumidores do podcast. Pode sim. Então, é o seguinte, a gente utiliza, né, uma ferramenta chamada Anchor, certo? Que é âncora, né, em inglês. E essa ferramenta, a gente abastece os áudios lá, eles fazem o áudio na escola e a gente abastece essa ferramenta. Então, através dela, é que ela expande para o Spotify, para o Apple, para outros aplicativos. Então, ela que dá as informações. A gente tem mais ou menos já mais de 200 pessoas já escutaram esse podcast. E aí, eles entram também, a pessoa que faz a pesquisa sobre um jogo, e pode aparecer o nosso podcast lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, como tem lá. Então, grande parte dessa porcentagem foi de lá, desses lugares. Por quê?
Porque a pessoa pesquisou sobre o jogo e apareceu o nosso podcast lá e eles escutaram algo sobre esse podcast. Sem falar que é sem fronteira, né? Pessoas, amigos da gente, colegas que moram fora, por exemplo, eu deixei outras pessoas escutarem, né? Eu publiquei isso em vários lugares, então eles também escutaram lá. Então essa porcentagem é em cima desses 200 e poucas pessoas. Por enquanto, eles vão atualizando, né? Então, à medida que vão escutando, vai se atualizando essa ferramenta, vai atualizando as estatísticas geográficas do local. E ali também você viu que teve também os aplicativos, né? Os alunos sabem disso, mas talvez eles não saibam explicar muito isso, né? Mas eles sabem que foi através dessas ferramentas. Inclusive, editores de áudio que eles utilizaram, né? Então, não sei se vocês entenderam. Ok, obrigado, professor Jackson. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela orientação, parabéns aos alunos pela pesquisa e pelo envolvimento. É importante essa junção daquilo que faz parte da cultura digital dos alunos, né? Curtir o jogo e trazer ele para a sala de aula para dar um significado e um sentido próximo aos conteúdos. Isso é muito importante. Esse é um exercício positivo demais. Obrigado, digo eu, aos senhores, aos professores e aos alunos que estão presentes. Eu não sei se algum aluno quer falar mais alguma coisa. Eu acho que só pode responder, né, aos senhores, né? Não, pode falar. Pode falar, porque tem um aluno que queria falar, o Fernando. Acho que ele quer falar alguma coisa. Professor, eu queria falar, só que o meu áudio ele tá muito ruim. Não sei se tá dando para você. Tá chegando bem, Luiz. Tá bom o áudio. Eu gostaria de reforçar que o nosso podcast ele tá trazendo muitas pessoas que antes não estavam muito interessadas e agora algumas pessoas que não estão participando, mas meio que estão participando por fora, estão criando canais no YouTube e contas no Instagram para a gente. Então, tá meio que desenvolvendo as coisas. Que bom isso. Professor, o senhor me permite, como quem está como avaliador, tem uma posição muito tranquila de ficar dando pitaco, né? Eu vou dar um pitaco extra. Eu achei muito boa a proposta, parabéns novamente. E talvez interligar numa próxima fase, se for possível, com o pessoal, a professora de inglês da escola, para que eles tenham também, eles treinem o inglês, aprendam a fazer também algum texto em inglês. Acho que vai aumentar a quantidade de pessoas que ouvirão o podcast. Sim, muito obrigado. Seria interessante, boa tarde, seria interessante também fazer um exercício de ouvir vários outros podcasts de jornalismo, para que eles possam capturar um pouco, fazer uma avaliação das diferenças dos podcasts deles e de outros, e o que é que falta, por exemplo, edição, roteiro, música, e aí aperfeiçoando também o podcast deles como uma forma de narrativa digital que a gente está consumindo muito. Agradeço essas análises. Sim, vamos tentar fazer isso, que vocês dois falaram aí, possa ser que no futuro, sim. Inclusive, a tendência de virar um grupo, né? Porque um grupo de estudos, basicamente, porque a gente tem a sala para isso, a gente tem as ferramentas, os softwares suficientes para publicar algo mais profissional e temos também os equipamentos necessários. Então, isso vai continuar, inclusive com outros temas, né? Não só com games, com outros temas, com certeza. E envolvendo outras disciplinas, né? Tá aí letras, língua portuguesa, exatamente, produção do texto, das narrativas, exercícios para fala. Essas coisas são interessantes que ajudam os meninos a desenvolver outras competências além daquelas cognitivas relacionadas aos conteúdos. Exatamente, o professor Ronaldo está certíssimo. Pedro, inclusive, destacou na fala dele essa expressividade da oratória que os alunos também... É uma competência importante que eles adquiriram nesse processo. De fato. Obrigado. Vocês queiram apontar? Ou podemos seguir? Podemos seguir, Graziela.
Maravilha, então. Pessoal, muito obrigada por apresentar esse trabalho tão interessante. Eu já, inclusive, salvei aqui o link do podcast para dar uma ouvida mais tarde. Então, vamos seguindo, né? O próximo trabalho, ele chama Dinâmicas Socioambientais e o Planejamento Territorial no Povoado Cabrita, em São Cristóvão, Sergipe. Orientado pela professora Anésia Maria Fonseca Barbosa e é desempenhado por alunos do Colégio de Aplicação da UFES, aqui em São Cristóvão. Professora Anésia, tudo certo? Podemos começar? Desculpa, eu estava aqui com um problema no meu áudio. Já está visualizando aí a tela? Ainda não, professor. Só um momento. À vontade. Podemos começar? Sim. Pronto, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela Sampaio. Junto com minha colega de trabalho, Sara Isabelle, nós iremos apresentar o nosso projeto, que tem como tema as dinâmicas socioambientais e o planejamento territorial do povoado Cabrita, em São Cristóvão, orientados pela professora Anésia. Em resumo, o desenvolvimento espacial das áreas urbanas e rurais constitui processos de transformações sociais complexos. A pesquisa em tela, ela buscou analisar essas transformações e adaptações das dinâmicas territoriais feitas no povoado Cabrita, a qual elas levaram mais nas diversas formas de organizações sociais presentes no local, e tem com grandes influências sobre o meio ambiente. Como metodologia, em razão da Covid-19, foram realizados encontros online, a leitura de livros e alguns artigos sobre o assunto, e trabalho de campo, levantamento fotográfico, uma caminhada transversal, que teve também como uma conversa informal com os moradores local, e concluímos que existe grande diversidade no uso da ocupação do povoado, promovendo uma segregação socioespacial do local. Pode passar. Com materiais e métodos, a nossa pesquisa ela foi dividida em 3 momentos, que foi com base nas literaturas de Gil, de Gonçalves, de Ventura e de Irano. O primeiro momento, ele corresponde a uma etapa de gabinete, onde foi realizada a partir dos encontros do Google Meet. O primeiro corresponde à etapa que foi por causa do isolamento social em razão da pandemia de Covid-19. Foram debatidos temas ligados a leituras de artigos e livros que fizeram parte do embasamento teórico. A partir dessa etapa, foram realizadas algumas atividades, que foi a construção de mapas mentais, resumos, discussões em conjunto e individual durante as reuniões síncronas com a professora orientadora. A segunda etapa da pesquisa, ela constou como um trabalho de campo, onde foi possível realizar um levantamento fotográfico a partir de uma caminhada transversal na área, e que também foi acrescentado, nesse momento, uma conversa informal com alguns dos moradores da localidade, para a gente saber um pouco mais dessa questão das principais angústias no período odierno. E de posse desses dados coletados em campo, na hora da realização das discussões das análises dos mesmos, foi necessário a gente inverter a ordem dos nossos objetivos específicos, sendo que o segundo passei a ser o terceiro e vice-versa. A terceira etapa do nosso trabalho, ela foi realizada novamente em gabinete e contou com a elaboração do nosso artigo, do vídeo, do banner e de alguns slides para a apresentação dos seguintes eventos: a Cienarte, o 8º Seminário de Iniciação Científica Júnior do CODAP, o evento realizado durante a CEMAC da UFES e a JECA do CODAP, com todo o período de realização entre os meses de novembro e dezembro de 2021. Pode passar o slide. Os nossos objetivos. Temos como objetivo geral analisar as dinâmicas socioambientais oriundas do ordenamento territorial do povoado Cabrita, em São Cristóvão. E temos como os 3 específicos, discutir com base na literatura geográfica os conceitos chaves para abranger as questões socioambientais presentes na localidade. Delimitar as áreas mais dinâmicas de transformações, indicando as principais consequências para a comunidade, além de entender a paisagem local e como ela funciona, e identificar também os principais modelos de organizações territoriais que promovem essas dinâmicas da natureza física e social. Pode passar. Aqui podemos ver um mapa, uma imagem do Google Maps, do povoado Cabrita, onde mostra todo o seu território. E esse território a gente destaca 3 partes, que tem a divisão em 3 momentos, sendo o primeiro momento
via a rodovia SE, onde a gente tem a imagem do início do povoado, vindo da rodovia João Bebiaba, popularmente conhecida, que é a presença do movimento Sem Terra, que é um dos territórios que a gente conseguiu delimitar desse povoado. Pode passar, irmão. Bom, vou prosseguir com o trabalho. Meu nome é Saraí, eu sou do 2º ano do ensino médio no Colégio de Aplicação. O que Isabela falou, que foi do início do povoado, que foi por onde nós entramos, é a SE 065, que é popularmente conhecida como a rodovia João Bebiágua. Nessas fotos tiradas pelo Google Maps e as outras duas, que tem uma seta indicando, foram tiradas por nós quando fizemos a caminhada transversal. Ali é a delimitação do território, onde nós temos 3 espaços. O primeiro é onde ficam os MST, as pessoas do Movimento Sem Terra, que começou em 2014, já que eles têm conflitos com o poder público e com as pessoas de alto poder aquisitivo. Além disso, essa segunda região, que é a que está apresentando no slide, é a região que fica as pessoas de alto poder aquisitivo, porque podem ser mostradas chacras que têm uma grande concentração. Pode passar, professora, por favor. Bem, esse terceiro slide tem uma grande concentração de lixo que foi feita pelos próprios moradores. Nessas outras imagens também tem uma área urbanizada que, dos 6 meses anteriores, que antes de irmos, que foi em outubro, teve mudança no asfalto, que teve isso por causa dos moradores, já que eles pediram muito ao poder público, mas que só foi somente isso, essa alteração, já de 2020 a 2021. Pode passar, professora. Pessoal, só para avisar que o tempo está encerrado, tá? Certo. Professores, podemos dar prosseguimento com a avaliação? Agora o professor Marcos começa. Ok, professor Ronaldo. Eu vou aproveitar os mais ou menos 5 minutos que eu tenho de avaliação e vou pedir para vocês concluírem o que vocês estavam dizendo, mesmo sem projetar os slides, e depois eu faço a minha pergunta, pode ser? Eu posso continuar. Como resultado da discussão, conforme foi analisado nas imagens, de acordo com o que foi tido, foi base nos conhecimentos para o estudo, a gente ressalta a presença de diferentes paisagens e as dinâmicas socioambientais, destacando os seguintes pontos. Que foi a falta de recursos como saneamento básico, habitações diárias e declives como relevo acidentado, a mudança de solo por conta do desmatamento impactando diretamente na vegetação local, a retirada do solo para aterramento, formando lagoas e moradores, especialmente no assentamento, que usa como um pequeno tanque para o armazenamento de água, áreas para incineração de lixo doméstico espalhadas pelo povoado, a construção de casas e barracos em áreas de terrenos que são privados. A guisa de conclusão. Conclui-se que os impactos socioambientais que parte da população residente no povoado, ela sofre, está ligado especialmente àqueles que possuem condições financeiras mais baixas, que são expostos às áreas comuns, às mais perturbações ambientais, como a falta de saneamento básico, as construções de casas em lugares de relevo que são irregulares e prejudicam não somente a natureza, mas também a saúde pública. E percebe-se, então, também os descasos dos órgãos públicos responsáveis, onde a ausência de tais recursos de fiscalização do local deixa uma condição de vida ainda mais vulnerável. E ressalta, então, que os dados e fatos apresentados nesse estudo, ela deve ser respeitado e usado para a divulgação da população local e que possa servir condicionamento para a melhoria do espaço pesquisado. Ok, Isabela, obrigado. Queria dar os parabéns para você, para a Saraí, para os alunos todos do CODAP envolvidos no projeto e para a professora Anésia, né? A minha única questão, eu vi o vídeo também, no vídeo eu senti falta de vocês colocarem essas imagens que estão muito bem postas lá no banner, o banner ficou muito bom. Também não sei como é que botaria imagens no vídeo, mas essas fotografias, os mapas ajudariam no vídeo para quem assiste. Mas a minha única questão é se vocês fossem se sentar com o prefeito de São Cristóvão para fazer alguma sugestão de um programa, de uma política pública voltada para o povoado Cabrita, o que é que vocês sugeriam para ele ou para ela? A nossa sugestão é que aumente a fiscalização, porque lá tem
praticamente zero a fiscalização que tem, e tudo que tem, assim, como crescimento, posso colocar, por exemplo, o asfalto, que foi colocado 6 meses antes, que foi antes da nossa ida em 2021, que foi em outubro. Foi tudo feito pelos moradores, pela voz dos moradores, vamos dizer assim. Os moradores tiveram que dar um grande grito para que eles pudessem colocar o asfalto nas ruas, para que eles tivessem uma moradia adequada naquele local. Então, tudo que falta é uma pequena fiscalização. O descaso dos órgãos públicos também é muito crescente lá, a gente percebe isso, a gente conversou com os moradores também, eles falam que tem uma grande discussão entre o poder público e as pessoas de alto poder aquisitivo, que são das pessoas do MST, dos Movimentos Sem Terra. Para ressaltar essa pergunta do senhor também, a gente destacou, a nossa pesquisa ela não visa essa questão da pesquisa com a questão política do local. A gente quis mesmo essa dinâmica com os moradores e o território em si, sabe? Mas se fosse para aprofundar nessa questão, seria não só com a fiscalização, mas em investimentos também, como palestras, conversas com os moradores e principalmente na infraestrutura do povoado, porque essa pavimentação, que não foi feita com asfalto, foi com paralelepípedo, ela só foi em uma parte do povoado, foi uma conquista dos moradores, só naquela parte urbanizada, mas até a parte da presença do MST e da parte final do povoado, ela não tem nenhum tipo de pavimentação. Ok, parabéns para vocês. Da minha parte era isso. Professor Ronaldo? Eu tenho duas observações. Eu senti falta de um pouco do histórico do local, né? Quantidade de pessoas, a população. Você fala da população, dados sobre a população, quantas pessoas vivem no povoado, como é que esse povoado foi criado, né? Então, eu senti um pouco falta de algumas informações introdutórias ali na introdução do banner. Talvez 2, 3 frases pudessem trazer um pouco desses dados, tanto da geografia, dados espacial no território, quanto esse espaço dentro do município de São Cristóvão, mas também da população, quantos moradores, a origem, um pouco de que vocês falaram do MST, mas tem outro tipo de morador lá. Como é que esses moradores, como é que a gente poderia caracterizar esses moradores? Pequenos proprietários. Então, eu senti um pouco falta dessa caracterização da população. Mas no vídeo, vocês falam que trabalharam e aprenderam alguns conceitos básicos e modelos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Que conceitos da geografia vocês aprenderam com esse projeto, nessa pesquisa? A que modelos vocês se referem em termos de urbanização e modelos geográficos que vocês estão trabalhando nesse Alguns projeto? conceitos eu posso falar sobre paisagem, né, onde a gente pode ver na caminhada transversal no povoado vários tipos de paisagem. Então, a gente não pode se apegar somente ao tipo de paisagem por pensar que ser um povoado, que atualmente não é mais povoado. Teve essa alteração nos órgãos, agora é loteamento cabrita. Então, a gente percebe a diversidade entre paisagem, entre a natureza da vegetação local e o território, várias delimitações. Por mais que seja um só local, um só povoado, mas ali tem várias delimitações daquele local em espaço, e principalmente essa questão dos 3 territórios divididos, que são a presa do MST, a parte mais urbanizada, que colocamos tanto no vídeo quanto aqui, que é a parte onde tem mais casas, onde tem os moradores e comércio local, e a parte final parte mais para trás do povoado, que é a questão de terrenos e também a presença de chácaras, que movimentam a economia do povoado. Então, assim, são partes do povoado que a gente pode identificar essa questão da paisagem, ser diferente desse conceito de paisagem e o conceito de território. No ano de 2020, nós começamos com a parte da urbanização, que foi o conceito principal do nosso projeto, que foi iniciado em 2020, e nós ficamos com essa parte porque é realmente o conceito principal. É a questão de você perceber as diferenças, as dinâmicas que acontecem naquele local, as mudanças de ali, por que ali se urbanizou, por que ali está com um avanço maior, por que em tal local não está. A gente estudou isso, a gente procurou dar uma razão para esses termos para poder começarmos com a pesquisa antes de darmos início, principalmente ao trabalho.
Qual é a área de conteúdo relacionada a esse trabalho? Só a geografia? Somente geografia. Só a geografia. Tá, ok. Acho que numa proposta de ampliação, já que vocês começaram em 2020, podiam agora acrescentar e convidar numa interdisciplinaridade aí a história, para buscar o histórico desses moradores, quem chegou lá primeiro, como é que era antes, né, fazer um levantamento de fotografias. Alguns deles devem ter fotografias da chegada, dos primeiros momentos, assim como os sem terras, né? Tentar resgatar um pouco a história dos moradores e as narrativas desses sujeitos que residem ali, para ajudar a construir esses conceitos de urbanização, né, que vocês estão trabalhando, e a reforçar esses conceitos como conceitos não só geográficos, mas também históricos e culturais, né? Sobre a questão histórica. Parabéns pelo trabalho. Desculpa. Diga, Isabela. Sobre a questão histórica, né, a gente teve a conversa realmente informal com mais tempo, foi sobre com a moradora. Em razão da Covid-19, às vezes não era nem possível essa questão da pesquisa local, né, de dados local. Mas fomos e temos a conversa informal com os moradores do Movimento Sem Terra, onde ela disse que tem mais de 20 anos que eles estão ali, e teve um momento que eles sofreram grande parte de repressão, né, perdendo terra, que o espaço deles era maior, agora está bem pequeno comparado ao que era antes. A questão da violência, que tomou uma proporção mundial, foi parar até em casos dos Estados Unidos, ao tribunal de lá, por causa da questão da violência com a desocupação do povoado, dessa parte do povoado por eles lá. Onde moradores com mais de não sei quantas décadas que tinham lá, morando lá, só que ainda não era oficializado a questão do Movimento Sem Terra, foi retirado de forma violenta de lá do povoado. E eles hoje resistem, tanto que acham estranho até a presença da gente ir lá e tentar essa conversa informal ou alguma coisa, por causa dessa falta de segurança entre eles mesmos, sobre essa ocupação do terreno. Além disso, nós paramos em outro local para poder comprar água e conversamos com um outro morador. Ele disse que usa aquele espaço onde nós compramos água para poder sobreviver, e que outras pessoas, além dele, também faziam o mesmo, só que para ele viver ali, as pessoas que moram ali que compram daquele local. E que há também como eu posso dizer, esse conflito dos moradores sem terra, ele se iniciou basicamente em 2014, tem muitas matérias na própria internet, se pesquisar. Conflito das pessoas que moram no loteamento de São Cristóvão, povoado Cabrita. Se acha com muita facilidade. E tem muitas matérias informando muita coisa ali. Será que a professora Nésia quer comentar alguma coisa? Boa tarde. Vou ligar aqui a câmera por só um minuto. Eu não sei o que é que está... apareceu. Então, pessoal, boa tarde ao professor Marcos, professor Ronaldo, Graziela e Raquel, que está por aí, aos demais, as meninas que estão aqui participando comigo dessa atividade. Então, assim, gostei muito das observações feitas por vocês dois, os dois avaliadores, né? E, assim, é um trabalho que eu sempre coloco para aqueles que estão envolvidos comigo na pesquisa. Eu comecei a trabalhar na UFES em 2013, e de lá para cá eu venho fazendo praticamente um mapeamento daquela região que compreende ali aquele entorno da universidade, e expandindo um pouco mais, né, para a região do município de São Cristóvão. E, assim, cada momento que a gente avança mais um espaço, né, para nós é um descobrimento de algo que, na geografia, né, como vocês colocaram assim, vamos buscar outros elementos para a interdisciplinaridade das atividades. É extremamente importante, e na geografia reforça aquilo que a gente já vem fazendo com nossos alunos dentro da sala de aula, com os conteúdos trabalhados, mas uma perspectiva de se colocar como um ser social que também produz aqueles determinados espaços. Então, assim, agradeço demais a colaboração de vocês nesse olhar
não é? De avaliador de outra área, para que a gente possa acrescentar nossas atividades, né, nos futuros trabalhos que estão por vir, né? Inclusive, a gente já começou na área que compreende esse entorno tão grande ali da UFS, a gente já vem fazendo mapeamentos em diversas perspectivas, já que a minha área é geografia, mas eu trabalho muito dentro de uma linha das ciências ambientais. Então, aí a gente busca fazer essas análises dentro de um contexto das ciências ambientais. Então, a gente já fez Tijuquinha, Luiz Alves, estão agora fazendo Madre Paulina, Lafayette Coutinho, Rosa Elze, chegamos ao Povoado Cabrita, e assim a gente está ampliando o nosso espaço de trabalho e, sobretudo, fazendo publicação desse material. A gente não está guardando, não, a gente está publicando, as meninas apresentam em eventos e a gente publica em revistas e capítulos de livros também. É isso, obrigada. Parabéns, parabéns. O trabalho é brilhante e é interessantíssimo, principalmente quando ele é desenvolvido nessa perspectiva de uma ação prática, extensão e pesquisa, e envolver alunos nesse cotidiano, né? Que é social, que é da área da geografia humana. Né, Eu não sei, está travando social, só para mim ou para vocês, pessoal? Eu também estou travando. Do ambiente, da tomada de posse do lugar e também das transformações que o homem traz para o espaço. E com essas meninas, terminei já. Ok. Eu também queria dar os parabéns, professora Anésia, para você e para os alunos envolvidos no projeto. Achei super interessante. Parabéns mesmo. Obrigada. Podemos, então, dar prosseguimento? Sim. Ok. Ressaltando, parabéns pelo trabalho, meninas, professora, temas muito interessantes, e espero que vocês possam continuar socializando e nós tendo acesso a esses trabalhos tão interessantes. Bom, então vamos para o último trabalho desse bloco, para fechar o nosso dia. O nome do trabalho é Locates in, o uso de aplicativo no ecoturismo de Itabaianinha. Ele é um trabalho orientado pelo professor Ademir Alves dos Santos e o trabalho é oriundo do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, em Itabaianinha. Professor Ademir, tudo pronto? Pronto. Maravilha. Pode colocar os slides para compartilhar? Quando quiserem. Olá, somos alunos do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, localizado em Itabaianinha, região sul do estado. Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado como Locate, o uso do aplicativo na ecoturismo de Itabaianinha, tendo como professor coordenador Ademir Alves, professores colaboradores Kelly Carinho e Rodrigo Seco, e alunos Giovana Santos, Alicia dos Santos, Tainara Cecília, Paulo Roberto, Natália Alves e eu, Thais Vieira. E Suzane Carvalho e Felipe Oz, que não estão conosco por motivo de saúde. A geografia é uma ciência que aborda diversas temáticas no que diz respeito ao seu objeto de estudo. Entretanto, pode-se citar o turismo dentro de uma perspectiva transdisciplinar, uma vez que envolve diversas ciências, como também as geotecnologias, que são fundamentais para dinamizar e possibilitar o alcance do espaço geográfico de forma global. A expressão turismo foi utilizada pela primeira vez na geografia em 1905 e foi consolidada através de trabalhos sobre regiões turísticas, levantamento de potencialidades, modelos de estudo para atividades turísticas. O turismo é uma realidade presente nas diversas localidades brasileiras. A nível mundial e em Sergipe, por sua vez, não é diferente. Pois com um grande fluxo de pessoas oriundas de diversos lugares, no próprio país e do exterior, que buscam principalmente a capital Aracaju, Canindé de São Francisco e outras praias do nosso sul do estado, bem como o turismo rural, a Serra de Itabaiana. Através do projeto desenvolvido anteriormente, como Mapa Faça Itabaianinha, O Sol Nossa Vida, Polo Moda e Rastreio das Medicina e a Ciência, percebeu-se que o município de Itabaianinha, localizado no sul do estado de Sergipe, tem campos atrativos, com potenciais turísticos a serem explorados.
Além disso, verificou a necessidade de bibliografias relevantes direcionadas ao turismo. Nessa direção, principalmente para o projeto Riacho das Lajes, surgiu a ideia de criar um aplicativo que proporciona localizar com facilidade os principais pontos turísticos do município, sendo esse nosso principal objetivo. Para tanto, vai ser necessário localizar os principais pontos e das características e o desenvolvimento do mesmo em si. Pessoal, desculpa interromper, eu pausei aqui o tempo, é só para avisar que os slides não estão passando e pode ser que nós estejamos perdendo alguma coisa aqui de importante para a apresentação de vocês. Um minuto, eu vou, para de apresentar, vou apresentar novamente para ver se corrige o problema. Tudo bem. Vou transmitir a tela inteira, que é melhor. Está ok? Sim, passa para ver se está... pronto, está passando certinho. Beleza. Quando estiverem prontos, é só falar que eu retomo o tempo. Vocês têm 2 minutos e meio. Só? Percebendo-se a possibilidade de aproveitar alguns espaços geográficos itabaienses com potenciais turísticos, alguns alunos do 1º, 2º e 3º ano do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos enveredaram na pesquisa de campo, Locate Sim, o uso de aplicativo no ecoturismo de Itabaianinha, a fim de localizar pontos e coordenadas a serem inseridos posteriormente no aplicativo. Para isso, iniciou-se com o levantamento bibliográfico referente à temática, pontos a serem inclusos com potenciais turísticos no aplicativo, suas coordenadas, trabalho de campo ou empírico, além de registros audiovisuais como fotos, vídeos, áudios, feitos através de aparelhos celulares e máquinas fotográficas e diário de bordo. Na sequência, partiu-se para o desenvolvimento do aplicativo, procurando uma plataforma que possibilitasse seu desenvolvimento. Para isso, foi utilizada a plataforma Tancable, um ambiente virtual disponível tanto para computadores quanto para dispositivos móveis, capaz de criar categorias de aplicativo por meio do seu código. No caso do Locates, foi utilizado para localizar pontos turísticos pouco conhecidos no município de Itabaianinha, localizando-se entre seus usuários. Vale destacar também o uso de coordenadas geográficas a fim de localizar pontos turísticos específicos no município de Itabaianinha. A própria plataforma disponibiliza alguns tutoriais e artigos sobre como ela funciona e o que se pode ser feito. As ferramentas de construção do aplicativo na plataforma estão dispostas em elementos de arrastar e soltar, ou seja, a interação gráfica entre esses elementos e os usuários que as utilizam, o que facilita o processo de produção. A plataforma usa 2 ambientes. O primeiro possui ferramentas de interface de usuário e design, como, por exemplo, botões, abas de navegações, mapas, entre outras funções. E o segundo disponibiliza elementos comumente usados na construção de programas, como por exemplo, variáveis, operações matemáticas e funções. Essas funções pré-definidas variam de acordo com o tipo de programa que será produzido. No caso do Locate, será utilizado relacionado funções à localização. Para a demarcação dos pontos turísticos, será necessária a coleta das coordenadas geográficas, pois os lugares que foram visitados no projeto terão suas coordenadas geográficas coletadas e inseridas na função de localização da plataforma. Assim, com um mapa da plataforma adicionado à produção, juntamente com as coordenadas e informações de cada local, será preciso gerar pontos de localização de cada local com seus respectivos dados. Vamos mencionar alguns pontos turísticos do nosso município. A princípio, vale destacar, através do qual começou toda a história de formação do município, denominado popularmente por Praça do Tamarindo e oficialmente por Lago do Francisco Martins Fontes. Foi nesse ambiente que os tropeiros, vindos principalmente de Itabaiana, que comercializavam seus produtos. E segundo a história contada, esses mesmos tropeiros batizaram o município apenas acrescentando o diminutivo Inha, com o mesmo nome da cidade em que viviam. O outro ponto a ser destacado é o prédio da antiga estação ferroviária, fundada em 1913. Ambiente esse
que colaborou para a história e construção do município. No passado, era utilizada para o transporte cargueiro e também para o ponto de encontro, onde as pessoas comercializavam, se conheciam e se socializavam. Mas com o passar dos anos e dos avanços do transporte terrestre, a estação acabou sendo desativada e hoje em dia serve como ponto turístico e suas ruínas Pausou para vocês também? Sim. Sim. Ok. O tempo previsto para a apresentação foi ultrapassado, então vamos dar que inclusive possui uma riqueza natural imensurável. Isso é virtude da existência da espécie de primata denominada macaco guigó, animal endêmico da Mata Atlântica Sergipana, considerado extinto em 14 dos 125 fragmentos florestais em que foram registrados. Seu desaparecimento coloca em risco a existência da espécie, que hoje é oficial dos 26 primatas ameaçados de extinção. Pessoal, o tempo está encerrado, tá? Vamos ter que prosseguir com a avaliação agora. Professores, podemos começar? Professor Ronaldo, professor Marcos? Sim, acho que sim. Se o professor Ronaldo concordar, a gente deixa eles terminarem a apresentação. Cabe no nosso tempo. Pode ser? Querem concluir aí? Vocês conseguem? Podem concluir a apresentação. Continue então. Ei, porque ele passou o vídeo agora. Ah, não, isso não. Considerando a relevância da mancha de Mata Atlântica presente no nosso município, que serve tanto de habitat para a espécie citada, servirá também para o turismo rural, direcionado principalmente ao estudo e pesquisas, tanto de alunos da educação básica, como universitários e pesquisadores de modo geral. Nas proximidades da Mata Verde, a aproximadamente 360 metros de altitude, encontra-se a Serra da Pioneira, local muito utilizado para o ciclismo e contemplação da natureza. Ainda voltado para o turismo de lazer, temos a Serra da Pedra Branca, com altitude de aproximadamente 303 metros. Local de lindas paisagens, histórias, tradições culturais e religiosas. Berço de diversas lendas, como a do Bode de Ouro, e tradições como a Via Sacra da Quinta-feira Maior. A Pedra Branca, localizada no povoado Olhos d'Água, é um dos principais pontos turísticos visitados no município. A 3 quilômetros da Pedra Branca, fica localizado o Riacho das Lajes. Riacho esse que é palco do projeto anterior, Riacho das Lajes entre o misticismo e a ciência. O município também possui a Serra dos Cavalos, com altitude que fica situado no Povoado Vermelho, com altitude de 221 metros. Local de mata fechada, com fragmentos de Mata Atlântica e espécies da caatinga. Por conta da variação de altitude do local, facilitou a formação de pequenas cachoeiras, que, segundo moradores da região, também há indícios da espécie guigó na referida localidade. Por fim, nesta primeira etapa do turismo rural, destaca-se também a Fazenda Trindade, local histórico do município com aproximadamente 200 anos, que se destaca por apresentar uma arquitetura do período colonial escravagista, com a senzala em seu formato original e parte do antigo engenho de açúcar, contendo também vestígios da Mata Atlântica e diversas espécies de aves. Sem dúvidas, é um local que vale a pena visitar. Diante disso, percebeu-se que os pontos por nós indicados apresentam potencialidade para os fins turísticos. Verificou-se que nós, alunos da educação básica, podemos desenvolver um aplicativo com as tecnologias disponíveis. No caso do bloqueio, será utilizada a plataforma Duckable, através de pseudocódigos, onde a própria plataforma auxilia através de tutoriais.
Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, utilizou-se da ferramenta de área de bordo, de grande importância para o mesmo. Para que os usuários possam ter acesso, antes nós, pesquisadores, teremos que pagar um valor de aproximadamente $25 para liberar para os dispositivos móveis Android. É importante dizer que o projeto em si é uma grande possibilidade de geração de renda para o município. Vale destacar que o aplicativo está em processo de desenvolvimento, para posteriormente ser apresentado e liberado para os futuros usuários. Obrigado pela atenção. Professores podem prosseguir, então. Quem vai agora é o professor Ronaldo. Lembrando que restam 11 minutos do tempo da avaliação dos senhores. Isabela é pesada, viu? Vamos lá, meninos, eu queria parabenizar pelo projeto. Eu queria saber de vocês, quem é que está desenvolvendo o software? Em que estágio está? Vocês são da área de informática, estão tendo orientação na área de informática, como é que está sendo esse processo? A gente tem um aluno que está dando uma orientação para a gente. Tá, e qual é a disciplina que está envolvida nesse projeto? Diversas disciplinas, como, por exemplo, geografia, língua portuguesa, língua inglesa, a física em si, a matemática, como com as coordenadas. O que é que vocês não sabiam do município que esse projeto ajudou a partir de agora a conhecer mais? Então, até então eu sabia da existência do macaco Gigó em si. Só sabia que tinha na capela. Com o projeto, a gente teve a oportunidade de escutar, a gente presenciou ele se manifestando. Isso foi muito, muito incrível. Quem mais aprendeu mais coisas aí do grupo? Além disso, a gente viajou para outros lugares para ver os pontos turísticos. Inclusive, nessa fazenda da Trindade, a gente podia observar moedores, os locais onde ficavam os escravos, o Riacho das Artes, onde a gente fez o projeto anterior, por exemplo, que teve... Era Riacho das Artes entre o misticismo e a ciência, que a gente desenvolveu. Por fim, eu não sei como é que ficou o banner de vocês, a gente quase não consegue ler. Então, da próxima vez, se vocês tiverem a oportunidade, coloquem letras escuras, né, com cores escuras, porque vocês colocaram objetivos e resumos com a cor branca e um fundo azul claro, e aqui a gente eu particularmente quase não consegui ler. Eu fui entender mais do projeto no vídeo. Uma outra questão não tem título no banner, ou pelo menos eu não encontrei o título no banner, o título do projeto. Não sei se o título do projeto está em letras brancas também no fundo branco, que faz com que ele desapareça. Tem o nome de vocês, tem o nome do colégio, tem o e-mail, mas o título do projeto no banner não tem. Então, da próxima vez, tomem mais cuidado com relação a alguns desses detalhes do banner, certo? E, de qualquer forma, continuo dando os parabéns e reforçando aí a riqueza do projeto de conhecer a região de vocês, explorar, conhecer e construir um material, um produto, né, digital aí para orientar os visitantes e aqueles que desconhecem a região. Parabéns. Eu também queria dar os parabéns. Eu fiquei muito impressionado com... Acho que nesse sistema é a primeira vez que eu avalio trabalhos num nível de profundidade maior na Cienarte, e o trabalho de vocês é impressionante. É impressionante o vídeo, é impressionante a apresentação. Queria dar os parabéns mesmo ao professor Ademir Alves. A concepção do projeto e a escolha que ele fez, conjunto com vocês, queria dar, evidentemente, parabéns para todos os alunos e para o Colégio Olímpio Campus. Essa forma que vocês apresentaram, achei genial. Deve ter dado um trabalho muito maior. Tive que aumentar o som do meu computador, porque minha caixinha de som é ruim, mas deu para ouvir tudo. Os alunos participaram, no vídeo eles participam todos também, e aí participaram todos. A qualidade do que vocês estão fazendo, a importância é enorme,
Eu gosto de fazer trilhas, gosto de fazer caminhada, e gosto do meu estado, evidentemente. Né? E um dia desse saí para caminhar ali em São Domingos, na Serra da Miaba, e me perdi, porque não tem nada. E vocês comentam, inclusive, no de vocês, que também não acharam nada sobre a região que ajudasse alguém que quer conhecê-la. E o app que vocês estão fazendo é muito bom, integra conhecimento, eu acho, da geografia, evidentemente, do turismo, da ecologia, da história, das tecnologias, das novas tecnologias, da informática. Achei de fato genial mesmo a proposta e a execução. Não sei se já está acontecendo, porque eu não tive como acompanhar, mas vale muito a pena, professor, tentar, se não está acontecendo, levar essa proposta para o Programa de Propriedade Intelectual da UFES, para depois registrar o app, fazer registro da propriedade intelectual. E tem muita gente no Programa de Propriedade Intelectual da UFES que pode ajudar na parte técnica, eu imagino. E também o Programa de Pós-Graduação do IFES na área de turismo, se vocês não estão conectados. Sergipe está precisando muito dessas coisas, porque a gente anda pelo estado e se perde, e não vê as coisas muito bonitas que a gente tem, porque não tem, basicamente, informação como essas que vocês estão fazendo. Novamente, parabéns para vocês e boa sorte aí na continuidade do projeto. Se quiserem complementar coisas, eu acho que Graziela ainda tem aí uns 5 minutos, não tem não, Graziela? Apenas eu quero fazer uma ressalva em relação ao banner. Pode continuar. Pronto. Na verdade, a gente quase acaba não escrevendo o projeto em função da nossa grande correria. Né? Os alunos, em função das provas, CEAS e CEAB, e o próprio Enem em si. Eu, atualmente, ainda estou assumindo a coordenação e a gente acabou quase não enviando. Ao enviar o banner, houve uma desconfiguração que a gente só percebeu após estar já exposto pela Cienart em si. Né? Tanto que a gente está... tanto que nós temos esse banner, ele é original, corretinho, aí ele percebeu depois a desconfiguração que houve no enviar. Só essa questão. E sobre a questão de... Eu não lembro mais o termo que o Marcos utilizou, como se fosse, digamos assim, ter a patente desse projeto lá na UFES. Propriedade intelectual, professor, e propriedade industrial. Como a gente procede para fazer isso? Então, professor, na época que eu estava na Pró-Reitoria, isso funcionava assim. É importante vocês entrarem em contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFES, professor Lucindo Quintans, e tentar um contato com o Programa de Propriedade Intelectual da UFES. É um programa de pós-graduação que tem mestrado e doutorado, e eles trabalham diretamente com registro, né, de inovação. Vocês estão produzindo uma inovação, um produto inovador. E é importante registrar, porque também conta para o lado dos alunos, em termos de produção técnica, é muito importante, de fato. E ninguém rouba a ideia, né? Eu queria só dizer que, em relação à propriedade intelectual, na Cienart nós já oferecemos 2 oficinas em relação a isso, tanto que já há produtos desenvolvidos na Cienart que estão em processo de patente, alguns premiados e tudo, né? Então, a Cienart consegue, inclui na agenda de formação sempre um curso dos primeiros passos para o processo de registro de software, no caso deles é registro de software, e de solicitação de patentes para quando é desenvolvimento de produtos. Já tem produtos do Cienart, apresentados na Cienart, que foram desenvolvidos na escola pública, que estão em processo de realização. Queria parabenizar a todos, agradecer a participação. Eu também queria dizer o seguinte: eu sei que é triste, né, pessoas querer mais tempo, mas nós precisamos manter um padrão de avaliação. E o critério tempo é um dos critérios que nós estabelecemos para que todos tenham condições isonômicas de serem avaliados, né? Há diferentes modalidades, então o cumprimento do tempo é importante não só para não gerar atrasos numa programação que pode ter instabilidades, mas também para que todos tenham, né, o mesmo padrão de avaliação, todos tiveram o mesmo tempo para apresentar suas ideias, né, e todos precisavam pensar em estratégias de adaptar a sua apresentação ao tempo disponível. Então, é nesse sentido que nós zelamos pelo tempo para garantir a isonomia na avaliação de todos os trabalhos. Mas isso não desmerece as apresentações, né? Nosso trabalho aqui é
cuidar do tempo, fazer essa mediação, cuidar da qualidade dos artigos. Então, assim como tem o problema do tempo, tem a gente que quer mandar artigo com mais página, com menos página, com mais figura, menos figura, para que a gente tenha uma padronização, a gente sempre, né, para garantir isonomia. Isso faz parte do processo da formação da ciência. Queria agradecer aos nossos avaliadores, professor Ronaldo, professor Marcos Eugênio, parabenizar todas as equipes, destacar a importância da participação a despeito da adversidade da situação, né? Não foi fácil para ninguém, todos tiveram que superar desafios para estar com esse trabalho em andamento e sendo apresentado agora. Nós tivemos, né, desafios de isolamento da pandemia, as restrições tecnológicas, problemas de conexão dos mais variados, perdas pessoais também, mas estamos todos aqui. Então, parabéns e sucesso. E quem sabe na próxima nós vamos estar todos presencialmente. Esperamos que sim. Vou pedir para todos abrirem as câmeras para a gente tirar uma print para botar na imagem. Só permite 30 segundos, é só para dizer que foi um prazer trabalhar na avaliação com o professor Ronaldo e que, de fato, não quebrou a isonomia de maneira nenhuma da avaliação, porque o tempo permanece um critério, mas não houve prejuízo na sessão e as pessoas passaram a comunicação. No formulário tem um item de tempo e alguns grupos cumpriram o tempo e outros não, mas acho que é importante as pessoas falarem sem invadir o tempo da sessão. Prazer participar, professor Ronaldo. Parabéns aí para todo mundo. Eu também quero agradecer, Marcos, a parceria, a professora Raquel. Sugerir apenas que, no caso do registro de patentes, uma coisa que pode ser feita de imediato é ir até o cartório do município e registrar a ideia no cartório do município. Isso é o mais simples que vocês podem fazer, o mais imediato. Descreve muito bem o projeto, descreve o software que estão usando, a metodologia, os envolvidos, e vai no cartório e registra a ideia. E o registro da ideia, a partir daí vocês podem começar a registrar a patente, mas de imediato vocês já fazem o registro da ideia para não perder tempo, e se essa ideia vazar por aí, depois dessas apresentações todas, vocês têm garantido o direito de que a ideia foi de vocês e que vocês já fizeram isso em cartório. Mas agradecer mais uma vez a participação. A animação do presencial, Raquel, é outra coisa. Aquela feira louca, passear por aquelas mesas, os birôs e etc. Mas saiu todo mundo muito bem, os meninos estão muito envolvidos, as apresentações foram excelentes. Parabéns a todos. Ok, vamos tirar uma foto, então? Grazi, faz o print, por favor. Sim, senhora. Por favor, quem quiser abrir a câmera rapidinho. Bom, vamos lá, então. Beleza. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Prazer, Aziela. Até mais. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.